essencial na constituição dos conselhos de administração, que é um dos elementos, uma das matérias-primas da governança corporativa em qualquer lugar. E, finalmente, não menos importante, tem a ver com a atuação dos diretores executivos da empresa para a qual a gente está olhando. Entre as razões externas, dá para citar que governança corporativa é algo que, ao longo do tempo, no Brasil e no mundo, está muito relacionada às mudanças que acontecem no ambiente de negócios. Aqui eu chamei de mudanças no macroambiente. E também está muito relacionado aos diversos tipos de revisões institucionais. No Brasil, por exemplo, governança corporativa está muito associada, se a gente olhar para os reguladores, para as agências reguladoras, que no Brasil é recente. É um fenômeno do final da década de 90. Finalmente, o terceiro bloco diz respeito às razões internas. As razões internas, como os nossos convidados vão dizer, estão associadas a mudanças societárias, a realinhamentos estratégicos ou a reordenamentos organizacionais das empresas, tem a ver com o funcionamento das empresas. Para terminar aqui a minha introdução ao tema, eu fui buscar uma pesquisa da PwC, empresa de consultoria, que acabou de ser divulgada, sobre governança corporativa no mundo. Entrevistados 834 executivos ou acionistas de empresas de diversos países. Entre várias coisas interessantes desse estudo, eu pincelei duas. Quais são, do ponto de vista dessas pessoas, as questões que estão mais presentes, as questões mais atuais no que diz respeito à governança corporativa? São duas. Uma mais ou menos óbvia, que é o compliance ou a conformidade com a regulação. E outra, a compensação dos executivos. E na opinião dessa gente, quais são as questões do futuro? Quer dizer, o que vem por aí, qual a próxima onda de assuntos relativos à governança? São três: plano de sucessão, planejamento estratégico e gestão de risco. Com isso, eu quero passar a palavra à Eleusinha e, em seguida, ao Geraldo. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu não vim fazer uma palestra, né? Eu vim dar um depoimento do case Algar, como a gente trabalha a governança no Grupo Algar, tanto a governança da gestão quanto a governança da família. E aí é um case que pra gente deu certo, tá? Aqui não é um ensinamento para ninguém, cada caso deve ser adotado conforme a realidade de cada família. Então, antes da gente entrar, eu vou apresentar rapidamente o que é o Grupo Algar, para aqueles que não conhecem a empresa, falar um pouco do nosso processo de governança na gestão, a estruturação do conselho de administração, dos nossos comitês. Ops, passou. A nossa governança familiar, né, muito conhecida como governança invisível, que é essa governança que é trabalhada com os acionistas e com os herdeiros. E vou colocar algumas considerações finais que nós notamos com esse trabalho feito na Algar. Primeiro, eu gosto de abrir com esse slide falando um pouco que hoje a nossa empresa é um grupo de controle familiar com gestão profissional, mas gestão profissional feita por um membro da família. Então, nós vivenciamos no passado um conceito muito utilizado nas empresas familiares, que gestão profissional é quando você tem um gestor não familiar. E nós passamos por esse processo no grupo, foi um processo muito traumático, mas que hoje nós colhemos os bons frutos desse processo vivido no passado, mas que hoje aprendemos que você pode ter uma gestão profissional com um membro da família, desde que ele esteja preparado, que ele seja um bom profissional. Eu sou membro da terceira geração, esse é meu avô, ele sempre, o lema dele sempre era servir, então isso é muito presente hoje das ações do grupo, dentro da cultura do Grupo Algar, e as iniciais de Alexandrino Garcia deram origem ao nome Algar. Falando um pouco da nossa cultura, missão e valores, de novo o que eu quero ressaltar é a questão do servir, então que ela está sempre presente, muito forte nas ações, e hoje o grupo é muito bem percebido por todos os stakeholders pela questão do servir.
Eu vou passar mais rapidamente, porque o nosso fórum a gente não vai estar falando de gestão, então essa introdução do grupo eu vou passar mais rapidamente. Aqui os nossos destaques financeiros, ano passado a gente faturou 3 bilhões e 200, e o mais relevante para a gente é o número de associados. Hoje o grupo já passou de 20 mil associados, então isso nos dá uma responsabilidade muito grande enquanto com a gestão, enquanto nos organizarmos como membros de empresas familiares, acionistas e herdeiros que somos. Hoje nós temos uma marca corporativa, também foi um estudo realizado há 2 anos atrás, e aqui vocês podem ver, em cima a gente tem o Instituto Algar, que é o Instituto de Responsabilidade Social, e a Unialgar, que é a nossa universidade corporativa. Eu vou estar falando um pouco mais à frente. E os 4 setores que nós atuamos, embaixo de cada empresa, usando a monomarca Algar. As únicas empresas que não usam são a Contec e a Rio Quente, porque nós temos sócios nessas empresas, e a IG7, porque nós prestamos serviços para outras empresas de telecom, de telefonia, e aí, para não ter um problema de conflito, a gente não usa a marca Algar. Um pouco do nosso instituto. O Instituto Algar ele trabalha com a formação de professores, então o foco é educação. E aqui, de novo, o número de pessoas que a gente abrange, no final das contas, trabalhando com os professores, é um número bastante relevante. Mais de 10 mil alunos recebem esse trabalho indiretamente via formação dos professores. Esse trabalho foi um trabalho que já foi iniciado em 2002, foi iniciado em 2002, e ele hoje é muito forte na comunidade, tanto em Minas Gerais, São Paulo, Goiânia e no Maranhão, onde nós temos uma fábrica de óleo. E a nossa universidade corporativa, que também foi iniciada por um trabalho interno, inicialmente de formação, a preparação e a formação dos associados ao Algar. Então, hoje ela se tornou uma universidade corporativa realmente. A gente tem um investimento relevante, onde a gente atua com formação presencial e ensino à distância de todos os associados do grupo. Aqui um pouco dos nossos setores. Eu vou pedir para passar um vídeo, para a gente não entrar nisso, é um vídeo rapidinho, só para vocês entenderem um pouco a dimensão do grupo. O homem é o único ser capaz de mudar a própria realidade. Construindo das grandes obras a nanotecnologia, ele é capaz de controlar sua própria evolução. Cultivando imensas plantações e relações duradouras, o homem cria, cuida, aprimora, constrói, emociona. E ele faz tudo isso utilizando uma única ferramenta que mudou a história da humanidade: as mãos. E foi colocando as mãos à obra que construímos o Grupo Algar. Mãos que constroem, mãos que ajudam, mãos que inventam, mãos que falam, mãos que conservam, mãos que inovam, mãos que realizam, mãos. Assim é a Algar, um grupo empresarial empreendedor que atua nos setores de TI, telecom, agro, serviços e turismo, desenvolvendo relacionamentos e negócios sustentáveis que gerem valor percebido. As nossas mãos servindo a nossa gente. Algar, gente servindo gente.
então vamos entrar bem no nosso tema agora, falando um pouco da nossa governança corporativa. Essa é a nossa estrutura societária. O meu avô teve 3 filhos e deram origem às 3 holdings familiares, que são Elgar, Lagar e Valgar, que é a inicial do nome dos 3 filhos. E hoje a gente tem essa estrutura, a gente já criou as limitadas em cima, que são aqueles quadradinhos menores. Embaixo das holdings nós temos a Árvore, que é a nossa holding patrimonial, então isso é uma proteção do patrimônio, foi criada a holding patrimonial. Embaixo nós temos as empresas, um controle 100% da família Garcia. Nosso histórico de governança, ele caminhou muito próximo, nosso histórico de governança da gestão, ele caminhou muito próximo do nosso histórico de governança da família. Então, aqui eu não vou explicar todos os passos, mas eu acho importante a gente falar do momento de 89, que foi um momento onde o Grupo Algar se encontrava num endividamento muito grande e nós tivemos a contratação de um CEO profissional, um CEO externo, e aí houve uma grande reestruturação na gestão do grupo, todos os familiares do grupo saíram e esse gestor profissional ficou por quase 8 anos na gestão. E durante esse processo, a partir desse processo, desse ano, houve um processo contínuo de evolução. Então, nós criamos um conselho consultivo que foi inicialmente feito por amigos da família, e aí ele foi evoluindo para um conselho mais profissional. Nós tivemos o apoio da Fundação Dom Cabral para essa estruturação do nosso conselho de administração em 99. Em 2005 foram criados 3 comitês, que hoje já são 4 comitês que dão apoio ao nosso conselho de administração, que eu vou passar mais à frente. Em 2009 nós tivemos a grata surpresa de ganhar o prêmio IBGC de empresas não listadas, um prêmio de governança que foi muito importante, consolidou todo esse trabalho que a gente vem feito. E aí a implantação de mais um comitê, que eu vou estar mostrando a seguir. Então, nossa estrutura de governança, com os 4 comitês, inicialmente a gente nós tínhamos somente comitê de TH, de governança e de auditoria. No ano retrasado nós implantamos gestão de risco no comitê de auditoria e foi criado um novo comitê agora de estratégia e portfólio. O Conselho de Família, vocês podem ver que ele está ligado à Assembleia Geral, então é um canal direto do acionista e ele é quem fala, é esse fórum que fala com o Conselho de Administração. E embaixo a gente tem as nossas diretorias, as presidências que ficam na holding, as presidentes de cada unidade de negócio que ficam na holding. A nossa árvore genealógica eu gosto de destacar porque em muitas famílias isso às vezes é um problema. Então hoje a gente tem uma família pequena, né, se a gente for pensar, então foram 3 filhos, cada filho teve 2 filhos, somente a minha mãe que teve 3 filhos, enfim. Nós temos descendentes diretos 31, então não é uma família tão numerosa, mas quando a gente fala de total da família, que a gente chama de família estendida, a gente tem 53 pessoas. Então isso é extremamente relevante em algumas famílias e muitas vezes isso aí pode ser um grande problema. Então a gente saber tratar quem é o descendente direto, quem é herdeiro, quem é a família e a família estendida, a gente ter esse cuidado desse tratamento diferenciado é muito importante. E aqui o nosso histórico, né, de conselho de família, da governança da família. Então, como vocês viram, o processo aconteceu paralelamente. Então, no momento que a gente estava estruturando a governança na gestão, a governança estruturando o conselho de administração com o apoio da Fundação Dom Cabral, nós iniciamos o nosso processo aqui. Então, em 91, nós tivemos o primeiro acordo de acionistas assinado na segunda geração. Em 2000, a nossa família, alguns membros da família participaram de um curso do IMD, onde conheceram o FBN, que é a associação do qual eu sou presidente do Capítulo Brasil, uma associação internacional de empresas familiares, que tem um capítulo no Brasil. E aí foi plantada a semente do trabalho que deveria ser necessário se fazer esse trabalho também com a família. Então, estruturar também a governança na família. Em 2001, nós assinamos nossa Constituição e estruturamos o Conselho de Família, e aí foi iniciado todo o processo.
Aqui também, de novo, eu ressalto a revisão do acordo, que nós já fizemos agora na terceira geração. Então, nós tivemos um acordo aqui feito na segunda. Hoje, a terceira geração já é acionista do grupo, e aí um novo acordo foi feito entre primos. Então, foi um marco importante. Esse acordo foi estruturado e foi discutido nos fóruns de conselho de família. E a criação do programa de trainee, que também foi um retorno, foi um trabalho, um cuidado para que a família tenha esse contato, conheça a gestão, conheça o grupo, mas que a gente tenha regras bem definidas para se contratar. Então, esse caso é um programa com data de entrada, data de saída, onde a gente tem uma pessoa do Conselho de Família, que no caso é a presidente, que acompanha esse trainee. A nossa Constituição, ela vem exatamente nesse caderninho, mas foi uma Constituição que não foi somente colocada no caderno, ela foi discutida entre os membros. Então, aqui nós temos regras e regulamentos que regem os 3 círculos da governança, né, da empresa familiar, que é o patrimônio, a empresa e a família. Então, são círculos que às vezes podem ser conflituosos se você não tiver regras para que essas pessoas sejam tratadas. Então, a gente tem essa Constituição que foi trabalhada lá em 2001. E as nossas responsabilidades, né? Então, o Conselho de Família é um fórum que não só se encontra para conversar, para falar da família, mas a gente tem uma responsabilidade, que é principalmente preparar a formação dos herdeiros, das futuras gerações, e contribuir para o desenvolvimento do plano de vida deles. Então, preparar não só para o papel de acionista que aquele herdeiro vai ter, mas desenvolver para um plano de vida, caso ele queira uma carreira fora da gestão do grupo, enfim. Então, aqui o nosso interesse é que a gente tenha herdeiros e sócios felizes. Então, o trabalho é feito no coletivo, enquanto herdeiros, e no individual, com o trabalho de PDI, que eu vou estar mostrando mais acima, mais abaixo. Também nós promovemos eventos de integração da família. Então, uma vez por ano a família se encontra, e aí nós chamamos palestrantes, desenvolvemos dinâmicas, enfim. É um trabalho todo feito para que a família se integre, já que nós temos membros de 5ª geração hoje, e que essa família, quando ela cresce, acaba que os membros se dispersam. Então, é um trabalho importante. Se a gente for pensar no nosso primeiro encontro e hoje como a gente está, é um trabalho super importante, fazer com que essa família se integre e se conheça, né? Se conheça enquanto família. E preservar o patrimônio da empresa, né? Esse é um fato que a gente sempre pensa. Então, em nenhum momento o herdeiro tem que pensar que a empresa tem que suportar as expectativas daquele herdeiro. Então, existem limitações para isso, e aí nós somos as pessoas. O Conselho de Família é o fórum que vai discutir, que vai cuidar dessa preservação desse patrimônio. Como é que acontece, né, essas reuniões? Muita gente acha que Conselho de Família é cabeça de bacalhau, que só existe no papel, que não acontece de verdade. Mas acontece sim. E aí nós encontramos bimestralmente, às vezes trimestralmente, tá? A gente tem um calendário, mas é um pouco flexível. Ele é aberto à participação de todos os acionistas e herdeiros. A pauta, nós levamos sempre assuntos ligados à família e assuntos ligados à empresa. Então, essa estruturação de pauta a gente já vem mexendo. Ano que vem a gente já vai trabalhar em cada encontro. Nós vamos trabalhar uma unidade de negócio, um setor da Algar para ser discutido. E nós temos um site que é onde é publicado a ata, caso as pessoas não possam participar ou queiram saber o que foi discutido, a gente publica essa ata no nosso site. Estou falando rápido porque meu tempo é curto. Bom, nosso programa de formação, como eu disse, nós iniciamos lá em 2001, trabalho com a Hoft. Então, nós iniciamos com um projeto de vida que foi feito com a 2ª geração, com um trabalho bem específico durante um ano. E aí, hoje, nós trabalhamos esses módulos técnicos de integração, que são as viagens, são os encontros que a gente faz,
Os módulos técnicos são temas que nós levamos para os nossos encontros e para as nossas reuniões, que são importantes para o conhecimento de um herdeiro, de um acionista. Módulos complementares são as participações da família em eventos como o HSM, como os encontros do FBN, do IBGC, da Fundação do Cabral, são módulos complementares. E relacionamentos com a empresa, nós fazemos um encontro ao ano, onde a família se encontra com os gestores, os principais gestores do grupo, em dezembro, no Rio Quente Resorts. E aí, para a gente desenvolver esse programa de formação, nós estruturamos uma pirâmide, onde a gente pode trabalhar com as pessoas da forma a gente trabalha a programação básica. Então nós levamos pessoas que participam de alguns desses fóruns, como eu estou falando. A formação específica é o PDI, acima, e a formação avançada. E a formação avançada, nós acreditamos que as pessoas que já passaram pelo programa básico de entendimento das questões básicas, pela formação específica, que é o plano de desenvolvimento individual, elas já estejam aptas a ir para o plano avançado, que aí a gente trata com formações em cursos no exterior, programas mais avançados. Bom, o PDI, que ele fica na nossa programação intermediária, ele trabalha, como eu disse, o plano de carreira e o plano de vida dos herdeiros. Então, de novo, em determinados momentos nós tratamos o herdeiro e o acionista como um coletivo, então levamos temas importantes para essa abordagem no coletivo, e no PDI nós tratamos o plano de carreira e de vida individual. Então hoje nós temos assessoria de uma empresa aqui de São Paulo, que é feito esse trabalho, esse coaching individual com todos os membros. Deixa eu avançar, sai fora da aula. E para isso, né, gente, a gente tem que ter funding, né? A gente tem que ter caixa para suportar esses encontros, esse programa de formação, enfim. Também foi um item discutido nas reuniões de conselho de família, como seria feito esse funding, esse custo, né, o custo desse trabalho. E aí hoje a gente tem feito, puxado pelas 3 holdings de forma, da mesma forma. Então é feito dividido pelas 3 holdings. Aqui nós temos o nosso portal da família. Então nós temos todas as informações necessárias e importantes para que a família fique informada. Um portal muito parecido com esse nós temos também no nosso conselho de administração, onde somente os conselheiros têm acesso, onde ali nós colocamos todas as informações, as atas, os relatórios, enfim. Então também é uma preocupação muito grande a questão da informação e da qualidade dessa informação. E aqui algumas participações, né, que tivemos enquanto família empresária no Summit do FBN de 2007. Nós apresentamos o nosso case de governança invisível, falando da governança familiar em Berlim. Também no fórum da HSM, em 2010, nós fomos o case nacional do fórum. E em 2011, eu participei de uma sessão paralela, como essa, com um membro da Gerdau e um membro do Grupo Simões, de Manaus, discutindo assuntos de governança. Meu tempo acabou? Acabou? Sim, então aqui algumas considerações finais que nós levantamos. Governança corporativa é um modelo de gestão adotado para assegurar o crescimento e a perenidade do grupo, então ela transcende o pessoal. Então hoje nós estamos na gestão, a 3ª geração na gestão, e aí esse trabalho é mantido e cada vez mais aprimorado. Então acho que vai muito além, né, da pessoa. E nós detectamos alguns objetivos e benefícios.
Então, ele minimiza eventuais conflitos de interesse, né? Então, a gente tem alinhamentos de decisões, a estrutura decisória é bastante definida, nós temos fóruns específicos, fóruns onde conversam acionistas e herdeiros, e onde conversam as pessoas da gestão, então nossa diretoria, o nosso conselho. O aumento do valor percebido da empresa pelo mercado, então a partir do momento que a gente precisa de ter mais transparência, estabelecer uma gestão de risco, a gente tem uma melhor visibilidade pelo mercado, gerando uma melhoria na reputação e na imagem. O aumento da motivação dos associados. Associados, nós chamamos os funcionários da Algar, nós chamamos de associados, tá? A partir do momento que a gente tem uma gestão profissional, onde a família está estruturada, está preparada para assumir a gestão, isso dá uma certa tranquilidade, dá uma total tranquilidade para o associado. E eles têm uma perspectiva de crescimento, porque, né, não quer dizer que a família é dona, a família vai assumir o papel na gestão, então existe uma preparação para isso. Então, isso gera um orgulho, um comprometimento muito grande por parte dos associados, um alinhamento de valores da família e da gestão, e isso aumenta toda a motivação desse grupo. Também, uma maior facilidade de acesso ao capital, uma vez que a gente tem mais transparência, uma estrutura de gestão de risco mais forte, com certeza a gente tem uma melhor percepção. E algumas considerações, que é um trabalho árduo, que é um trabalho constante, como vocês viram, é um processo de evolução, nós tivemos um processo contínuo, tanto na gestão como na governança da família. Então existe disciplina, exige objetivo, exige clareza, é difícil. É um processo contínuo, é dinâmico e contínuo e não é excludente. Eu acho que a governança corporativa, não tem como você estruturar uma governança corporativa na gestão e não pensar em estruturar com a família. Então é um processo complementar, né? Não um processo excludente. Bom, então, acho que eu falei no tempo, né? Meio rapidinho. Boa tarde a todos. Eu, ainda que tenha também já trabalhado em empresas de natureza familiar, eu vou tentar focar um pouquinho mais numa certa comparação, fazendo um pouquinho de contraponto, de como a questão da governança ela afeta de forma diferente empresas que têm estrutura de controle acionário, como por exemplo a gente acabou de ver no Grupo Algar, quer dizer, existe um grupo de acionistas controladores, vis-à-vis empresas onde isso não acontece, que são as grandes corporações. Lembrando que o tema da governança, ele começou muito fortemente associado a problemas que aconteciam nas grandes corporações. Quer dizer, o mundo corporativo ele tem sido muito mais reativo do que proativo com relação à governança. Como disse o Eduardo, os principais avanços na questão, na discussão e na regulação e até no desenvolvimento de pesquisa da questão de governança corporativa normalmente tem vindo em resposta a crises. A própria Sarbanes-Oxley é claramente uma resposta a uma crise, e essas crises envolviam, na verdade, empresas que não tinham um acionista controlador, que eram empresas de capital pulverizado. Ora, a gente fala muito de governança, o Eduardo lembrou bem, o que diabo é governança? Quer dizer, o que nós estamos falando sobre esse nome governança? Eu acho que tem um jeito relativamente simples de a gente tratar desse tema. Quer dizer, governança, na verdade, é o aparato que você coloca em torno de um negócio. Não vou nem dizer que seja uma empresa, pode ser um grupo de empresas, então, em torno de um negócio, com o objetivo de monitorar e gerenciar riscos de um lado, alavancar oportunidades de outro, de tal forma que você esteja olhando para o benefício dos stakeholders, ou seja, de todo mundo que gravita em torno desse negócio, e visando a perenidade do negócio.
o governança é o aparato que você coloca para conseguir atingir esse conjunto de objetivos. Dado isso, você não tem um modelo ideal de governança. Quer dizer, você tem um aparato que ele tem nuances diferentes, dependendo do contexto, dependendo do local, dependendo do momento, dependendo do tamanho do negócio, dependendo da estrutura de capital, dependendo se você tem bloco de controle dos acionistas, ou se o capital é absolutamente pulverizado. Em alguns casos, há um bloco de controle. Por outro lado, o acordo de acionistas tem fragilidades, o que faz com que exista um bloco de controle, mas na prática não existe um bloco de controle. Então, o papel da governança é muito diferente em cada um desses cenários. Eu peguei aqui 2 casos, talvez extremados, que vale a pena para a gente ilustrar aqui. Eu não tenho a menor ambição de esgotar o tema, mas muito mais de provocar cada um de vocês para que a gente possa bater um pouquinho de bola ao final aqui dessa sessão. Se a gente pegar, por exemplo, nas grandes corporações, eu passei boa parte da minha vida trabalhando em grandes corporações, em grandes bancos, tanto estrangeiros como brasileiros. Normalmente, quer dizer, o grande problema que essas grandes corporações de capital pulverizado têm é a ausência do que os americanos chamam de ownership, ou que os brasileiros chamam de espírito de dono, ou camarada agir como dono, porque não existe a figura do dono. Né? E onde não existe a figura do dono, fazer com que a empresa ou as pessoas que governam essa empresa adquiram esse espírito é um dos grandes desafios dos modelos ou dos sistemas de governança. E junto com a coisa do espírito do dono, tem uma outra palavrinha que o Eduardo mencionou, que era a questão do accountability. Porque onde tem o dono, no limite, né, tem sempre aquela coisa de que o dono chama alguém à responsabilidade e fala, escuta, isso aqui é problema teu. Onde não tem esse dono, onde todo mundo ali é um profissional de diferentes níveis e experiências, esta conversa acaba ficando mais complicada. E na ausência de accountability, de ownership, é onde você começa a ter os buracos ou os vazios no modelo de gestão e olhem, coisas horrorosas acontecem. Só para citar 2 aqui, vamos falar de Enron e vamos falar de Lehman Brothers, que são 2 relativamente recentes, e cada um dos 2 provocou na regulação de mercado de capitais mudanças bastante importantes. Então, qual é o papel de governança numa empresa dessa natureza? É você conseguir criar processos de gestão, né, e criar fóruns de discussão onde você consegue pautar a organização para que objetivos, metas, limites, responsabilidades sejam claramente definidas e inteligíveis por toda a população que gravita em torno do negócio. Essa é a principal missão de um modelo de governança numa empresa que não tem capital controlado ou bloco de controle. Quando a gente vai para uma empresa que tem controle acionário, e aqui a gente acabou de ver um caso talvez exemplar, no sentido de um processo muito bem conduzido, o grande objetivo de um processo de governança é, na verdade, conseguir mecanismos para evitar o centrismo. Alguns gostam de chamar de centralização, mas é muito mais o centrismo. Por quê? Porque onde tem o bloco de controle, o bloco de controle tende a se fechar como bloco de controle. A decisão começa a sair dali, o pensar a empresa começa a ficar algo exclusivo daquele grupo, que é um grupo normalmente muito pequeno, e isso vai criando uma dependência do negócio e da empresa deste pequeno grupo, que ela não é nem saudável para a empresa e nem saudável para esse grupo. Para não mencionar o que acontece com os herdeiros, e pior, o que pode vir a acontecer com a própria família se isso não é relativamente bem endereçado. Então, qual é o papel da governança corporativa num caso como esse? É também criar fóruns e processos para discussão da estratégia, discussão de modelo organizacional, discussão de remuneração de executivos, discussão de objetivos de médio e longo prazo, porém, não mais para resolver um problema de que falta ownership, mas muito mais para resolver um problema de que sobra ownership. E você precisa, de alguma forma, conseguir
transformar aquela conversa numa conversa um pouquinho mais aberta. Portanto, quando a gente fala de governança, não tem receita de bolo. Quando a gente fala de governança, não existe um modelo que deva ser aplicado a qualquer um. Quando a gente fala, como aqui a gente ouviu agora, coisas como conselho de família, por exemplo, também é algo que para algumas famílias funciona bem de um determinado jeito, para outras famílias funciona bem de um jeito completamente diferente. Então, talvez a coisa mais relevante que eu queria deixar aqui, a mensagem com relação ao tema governança, é de que a gente pode se apoiar em alguns princípios, o Eduardo mencionou alguns deles, mas claramente a gente vai sempre precisar olhar para esses princípios e aplicar esses princípios ao caso da empresa em questão. Além do que, eu acho que um processo organizado de governança, seja na empresa sem controle acionário ou na empresa de controle acionário, necessariamente, para que ele seja bem estabelecido, bem engendrado, ele vai depender da inter-relação dos acionistas e ou dos executivos com alguns agentes externos que são os facilitadores, né? Aqui, eu acho que no caso do Algar, a gente viu ali várias intervenções, a Fundação Dom Cabral e alguns especialistas de fora. Eu conheço um pouquinho da história, mas eu acho que isso normalmente vai ter que acontecer. Eu sou casado com uma terapeuta de família e é mais ou menos parecido. Quer dizer, a minha mulher lida lá com famílias que têm marido, mulher, filho, cachorro, papagaio. Ela já teve até uma sessão interessantíssima que teve um tamanduá presente na conversa, porque o tamanduá era quase que um membro da família, ele tinha um papel naquele sistema familiar ali. E eu acho que o papel que um terapeuta faz, por exemplo, numa família, é o papel que alguns agentes externos acabam fazendo para conseguir montar um modelo de governança que consiga ouvir todos os constituintes envolvidos e desenhar uma solução que seja a melhor solução possível para aquela empresa, para aquela família, para aquele grupo de acionistas e, eventualmente, para aquela comunidade, que há negócios e isso também é muito relevante. Eu não vou me estender. Como eu disse, eu já participei ou como executivo ou como conselheiro nos dois tipos de empresa, mas eu não gostaria de ficar aqui citando casos. Acho que a gente vai fazer um bom uso do tempo, se a gente puder bater um pouquinho de bola. Eu acho que todos nós aqui vamos estar à disposição. Devolvo a palavra para o Eduardo, que ele deve coordenar esse nosso bate-papo. Abrir as perguntas para a plateia, enquanto a Eleusina falava, eu me lembrei que na Fundação Dom Cabral, acho que dá para ouvir seu microfone, eu frequentei vários programas. Eu frequentei vários programas com o tio dela e num desses programas, a Fundação Dom Cabral nos estimulava a fazer exercício de manhã. E eu saí com o senhor Algar, com o senhor Alberto Garcia, dois dias seguidos, durante quase uma hora a gente andou, e ele me contou a história da Algar, que é muito bacana. Para quem não conhece, quiser ter acesso, eu recomendo, porque é uma história de família muitíssimo interessante, desde quando a imagem do pai dele chegou no Brasil, acho que no começo dos anos 20, se não me engano, até acontecer o que a Eleusinha explicou. Eu queria passar a palavra para vocês. Quem tem pergunta pode dirigir a qualquer um de nós três e a gente vai fazer um bate-papo assim no tempo que nós temos. Ok? Antônio? Boa tarde, meu nome é Antônio Werneck, sou sócio da Make Sense Brasil. Tinha uma pergunta para a Eleusinha, que me pareceu muito interessante a estruturação do Conselho da Família e a hierarquia que existe permeando o Conselho de Administração até o Management. A minha pergunta vai dentro de uma observação que o Eduardo fez sobre a função da governança na gestão da relação com os stakeholders. Eu queria focar especificamente na relação entre o Conselho de Administração e o time gerencial.
Duas coisas. Minha experiência, que foi mais de 20 anos em multinacionais, ela teve depois 4 anos ou pouco mais na presidência de uma empresa familiar, de controle familiar, uma empresa um pouco maior de um bi, portanto com um nível de complexidade numa parte industrial importante, não listada, então muito semelhante a Algar, mas no estágio de evolução de governança um pouco aquém. A minha experiência me deu a seguinte perspectiva: muitas das questões não resolvidas no âmbito da família permeiam o conselho de administração e desagam na cabeça do CEO, que passa a ser um agente ele passa a ser um conduíte dos conflitos não resolvidos. E a maneira como se tenta às vezes resolver isso, que é muito difícil porque são vários níveis acima, é de tentar consubstanciar isso numa estratégia, que passa a ser um contrato. Então, se é isso que a empresa tem que fazer, ela vai ser administrada seguindo uma estratégia. A pergunta é, o Grupo Algar privilegia essa questão da estratégia como um contrato sobre o qual vocês podem cobrar o management na sua execução, nos seus parâmetros, nos seus objetivos? E segundo, uma curiosidade, como que fica um CEO da família sendo cobrado por resultados financeiros, humanos e ambientais, sendo também acionista? Quem que puxa a orelha dele? Bom, ele está aqui na sala, né? Ele pode responder melhor. Nosso CEO, meu primo, que é a terceira geração, está ali atrás, Luiz Alexandre. Enfim, com certeza, os problemas de família, hoje a gente tem um fórum específico para que sejam discutidos no fórum do Conselho de Família. Temos também, como eu mostrei, a nossa Assembleia, então, que é um fórum destinado ao acionista, então problemas de distribuição de dividendos, questões patrimoniais, são discutidas nesse fórum, na Assembleia. E no caso da gestão, não, nós não temos nenhum envolvimento, tá? Assuntos de gestão, não tem nenhuma influência da família. Hoje o nosso Conselho de Família, nosso Conselho de Administração ele é formado por 9 membros, sendo 5 independentes e 3 representantes das holdings familiares, das 3 holdings, então existe sim uma completa independência. E quanto à cobrança da família, acho que até hoje não teve, assim, eu acho que o papel dele tem sido muito estratégico, e ele é uma pessoa muito conciliadora, então ele sabe conciliar muito tanto a família quanto as questões de gestão, sabe separar. E aí, hoje ele está no cargo por meritocracia, então acho que foi o momento certo, ele estava preparado, a gente precisava de alguém e ele assumiu o cargo de CEO. E existe uma total aderência da família quanto à posição dele hoje. Acho que não tem nenhuma questão conflitante, não. Mas com certeza, eu não sei, é o momento, eu estou falando da questão, né, porque isso é melhor para a família, é melhor para os negócios. Então ele foi sábio e inteligente para nos proporcionar essa abertura. Mais perguntas da plateia? Meu nome é Jamal. Um dos pilares da governança tem a questão do compliance, atendimento aos normativos, aos órgãos reguladores. Só que isso tem uma assunção de risco, você tem limites para assumir um risco. Eu queria saber a diferença dessa assunção de risco dentro de uma empresa familiar, dentro de uma empresa mais de capital pulverizado, quanto isso é balizado. Bom, a pergunta do João é boa, mas ele é suspeito porque nós trabalhamos juntos em alguns lugares, mas eu vou te dizer o que eu acho, João. A minha experiência pessoal mostra de que, na verdade, também não tem uma regra para isso, não. Você pode estar numa empresa com capital controlado e ter uma estrutura de gestão de risco e decisão de risco e até de compliance forte ou frágil, e o mesmo vale para uma empresa de capital controlado. Eu tendo a achar, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu tendo a achar que nas empresas de natureza com controle de capital definido,
o processo de gestão de risco ele acaba sendo um pouco melhor por uma razão muito simples, porque quem dá a última palavra é algo extremamente claro na maioria delas. Você também tem controle familiar e estruturas de acionistas que não se entendem e que por conta disso abrem-se ali lacunas que o management acaba de alguma forma fazendo o que não deveria fazer, e alguns riscos que não deveriam ser assumidos acabam sendo assumidos. Mas eu acho que também não tem receita de bolo aí, não. Eu tive o privilégio de trabalhar num banco com estrutura de capital definida e com um processo de gestão de riscos primoroso. Certo? Então, a minha experiência é muito positiva. Mas eu também conheço empresas, na época que, vamos dizer, em momentos onde eu dava crédito, né, como banqueiro eu tinha que dar crédito para empresas, e você via empresas que, teoricamente, seriam empresas muito competitivas, com marcas fortes, mercados extraordinários, tecnologia, e que assumiam riscos que não deveriam estar assumindo, e isso afetava tremendamente a bancabilidade dessas empresas. Então, eu já vi um pouquinho de tudo. O que eu acho de muito positivo hoje em dia é que isso começa a aparecer como algo muito mais forte. Infelizmente, ainda, eu acho que o debate de governança ainda é um debate tópico. Quer dizer, você tem a moda da remuneração, aí você tem a moda do risco, porque o mundo ficou teoricamente mais perigoso, ele sempre foi perigoso. Né? Então, você tem a moda do risco, mas no fundo, um modelo de governança é aquele que passa por riscos, por oportunidades, por remuneração, por sucessão. Tem alguns temas ali que eles devem ser igualmente tratados e o tempo todo. Não tem a moda de um ou a moda do outro. Mas, como disse o Eduardo, nós estamos falando de um tema que tem, sei lá, seus 15, 16 anos de idade, ele é relativamente novo, e ainda que a gente esteja andando pelos modismos, quer dizer, remuneração, depois risco, eu acho que a gente está avançando, isso é muito bom. Mas, voltando à tua pergunta, eu não acho que tem um é melhor que o outro ou o outro é melhor que o um, não. Acho que depende muito do caso, depende muito das pessoas envolvidas, mais do que qualquer outra coisa. Já que o microfone passou por aqui antes de eu entregar para ele, Elzinho, eu achei sua pergunta interessante, e sobre esse ponto das diversas questões que dominam, se elas são modismos ou não, não sei, mas quem tiver curiosidade de entrar no site da PwC e olhar esse relatório que eu mencionei, eles fizeram um quadro, desde que a pesquisa existe, acho que deve ser os últimos 10 anos, quais foram os tópicos mais citados pelos respondentes. E acontece exatamente o fenômeno que você acabou de descrever, e dá para ver que ao longo do tempo esses tópicos mudam nos primeiros lugares, mas eles vão e voltam. Portanto, depende do que está acontecendo na realidade. É muito interessante olhar isso. Está logo no comecinho, no resumo desse documento, que é um documento grande. E depois, enquanto você fez a sua pergunta, eu também fiquei pensando na minha experiência pessoal, principalmente com empresas americanas. Os meus 2 últimos acionistas americanos, eu tive experiências completamente diversas. Um, absolutamente canônico e ortodoxo. Eu trabalhei com ele bem no tempo em que baixaram a Sarbanes-Oxley. Então, aquilo lá era seguido quase como se fosse uma religião, e eu imagino que, assim como o Geraldo, eu tinha que todo trimestre assinar um documento me responsabilizando, junto às cortes americanas, mesmo morando no Brasil, pelo fato de eu ser presidente de um lugar onde eles participavam, sobre tudo que a Sarbanes-Oxley determinava para eles nos Estados Unidos, eles tinham que mostrar que eles estavam cumprindo nos outros países. Porém, o meu acionista anterior, que tinha tamanho parecido e notoriedade muito maior do que esse último, se você olhasse de fora, eles também aparentavam ser canônicos e ortodoxos. No entanto, na primeira balançada do sistema financeiro, nesse caso nos Estados Unidos, eu estou me reportando a 2000, 2001, esses caras quase quebraram. E quando foram verificar por que eles quebraram, quase quebraram, tiveram que vender ativos, em grande medida, era por falta de cumprimento de elementos básicos do que a gente está falando aqui. A despeito do fato de que, se você olhasse para eles, para a imagem que eles projetavam, para os ratings que eles ganhavam das agências de rating, de fora você não percebia, mas de dentro
Se você colocasse a mão, estava cheio de furo. E agora eu passo para você falar sobre a família. Bom, e a nossa experiência com o Comitê de Gestão de Risco, eu acho que até mais que o modismo, é o momento que o país e que o mundo está, o momento que o país está vivendo. Então, a gente já tinha um comitê de auditoria e aí ele foi incrementado com a gestão de risco, no momento onde algumas empresas que tinham até uma certa estrutura de governança bem estruturada, como Sadia, Braskem, tiveram problemas sérios de gestão, enfim, então foi um momento sério para muitas empresas fortes, empresas familiares também, e aí nós sentimos essa necessidade de estruturar mais um comitê já criado, já o comitê de auditoria, ao invés de criar um novo comitê. Então, realmente calibrar mais o comitê de auditoria com uma gestão de risco. Mas é normalmente assim. Mais perguntas para vocês? Aqui e depois lá atrás. Aqui depois de camisa verde lá atrás. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Maurílio Hidalgo, eu sou um dos diretores do consórcio construtor Belo Monte, responsável pela construção da hidrelétrica Belo Monte, as obras civis. Eu gostaria de aproveitar um pouquinho, sorver um pouco do conhecimento de toda a banca e das pessoas aqui presentes. Nós temos um desafio grande lá. Eu faço parte de um grupo que está implementando a governança corporativa do consórcio, que é formado por 10 empresas, 10 construtoras do Brasil, todas as construtoras com estrutura familiar. Dessas 10 construtoras, nós temos as 5 maiores construtoras do Brasil. E temos que montar um sistema de governança corporativa para um consórcio que tem vida início e fim, vamos dizer assim, uma vida curta, a princípio de 10 anos de obra, mas que pode se estender por 20, 30, 40 anos, porque o consórcio que construiu Itaipu até hoje ele continua vivo. E isso, ela está pronta há quase 40 anos. Então, quais os conselhos, né, se é que vocês podem me ajudar, para que caminho que nós temos que seguir para isso? Pergunta de prova, mas vamos lá. Né? Olha, você me fez lembrar, no começo da minha vida, eu comecei, meu primeiro trabalho foi trabalhar em Tucuruí. Então, você falou de Belo Monte agora. Então você está pertinho. Olha, eu acho assim, quer dizer, bom, em primeiro lugar, nós estamos falando de um setor que, mal ou bem, tem uma certa experiência em trabalhar em modelo de consórcio. Quer dizer, essa não é uma novidade, talvez a novidade de Belo Monte seja a quantidade de consorciados, a complexidade, o tamanho e a visibilidade que o projeto tem, o que faz com que, vamos dizer, como diriam as crianças, tem que caprichar porque tem bastante gente olhando, tem visita na sala. Né? Eu acho que a primeira coisa, por mais básico que isso possa parecer, até para alguém que já faz isso há muito tempo, eu acho que é ter uma discussão exaustiva de direitos e deveres, sabe? De cada um dos constituintes, e uma discussão também muito clara do que a gente acha que são nossos direitos, vamos dizer, que seriam os direitos e deveres aí de cada um dos acionistas para com relação aos stakeholders que estão em volta do empreendimento. Porque eu acho que numa situação como essa, boa parte dos problemas deriva ao fato de que não se combinou o jogo bem combinadinho na largada. Então, eu acho, se eu pudesse dar uma sugestão, eu acho que seria para ir na linha de se, vamos dizer, exaurir essa discussão, fazer essa discussão muito bem feita na largada, porque ela vai ser claramente o alicerce de tudo que vai acontecer nos próximos 40, 50 anos com um consórcio dessa natureza. Então, eu acho que tem que se gastar muito tempo aí um pouco lendo ali da família Garcia na Constituição, quer dizer, olha, qual é a Constituição do consórcio, o que cabe a cada um, o que são direitos, deveres. Eu acho que essa é uma discussão longa, mas importantíssima. Oi, boa tarde.
Eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Eu trabalho no segmento de contact center, trabalhei em 2 grandes empresas de setor familiar, com um faturamento expressivo nessa indústria. Fizemos alguns testes, algumas simulações na implantação da GC. Pesquisamos no IBGC, enfim, fizemos diversas pesquisas. E tivemos algumas dificuldades, e acho que isso vem complementar a pergunta do nosso colega da Belo Monte, que é: quais são as principais dificuldades que se tem para implementar uma GC? E quais são os pontos principais que devem ser monitorados e controlados? Um dos problemas que nós enfrentamos na implantação foi interesses, conflitos de interesses. Dentro disso, da experiência dos senhores e dos demais colegas, como trabalhar de forma construtiva para que esse problema seja sanado? Eu vou começar por aqui, mas eu vou voltar à história da minha mulher terapeuta. Eu já fui conselheiro de empresas familiares, mais do que um caso, e onde, vamos dizer, essa questão é uma questão absolutamente visível. Eu acho que não tem muito jeito da gente alinhar interesses e objetivos a não ser conversando muito. Em alguns casos, a conversa precisa ser mediada. Há conversas que não precisam ser mediadas, os próprios agentes conseguem sozinhos achar o caminho, e outras precisam ser mediadas. Eu sou muito a favor da mediação ou da facilitação, especialmente entre acionistas, porque não há nada pior do que você começar ali um processo atritoso qualquer, criando um atrito entre pessoas que não deveria acontecer. Mas eu acho que é conversando. Então, quando você fala, olha, não deu para alinhamento de interesses, olha, possivelmente faltou conversa. E mesmo que você fale, não, o que faltou foi boa vontade, bom, se faltou boa vontade é porque faltou conversa antes. Que com conversa você vai chegar na boa vontade. Ou, se tiver boa vontade e não chegou a bom termo, às vezes é porque não teve jeito. E às vezes falta alguém com jeito, por isso que eu acho que é mediação. Mas na minha cabeça, vamos dizer, o método para chegar lá é por aí. Vocês têm que conversar muito para alinhar interesses, objetivos, desejos, anseios, aspirações. Conversa muito e, de preferência, com a mediação de alguém que vai poder facilitar isso aí. Se você não passar desse ponto, não há modelo de governança corporativa, não há curso no IBGC, não há manualzinho que vai resolver a vida. Não tem muito jeito. Somos seres humanos, no final da história, com as nossas idiosincrasias, nossas fraquezas, e se a gente não conseguir discutir isso bem, a gente não vai a lugar nenhum. Então, na minha cabeça, esse é a base de tudo. Eu acho que eu concordo, acho que a conversa é a chave de tudo. E assim, nas empresas familiares, isso às vezes é muito mais complicado, porque eu tenho só um sócio que eu não escolhi. Eu tenho meu primo ali sócio que talvez se eu fosse abrir uma sociedade, um negócio, ele não seria o meu sócio. E aí, nesse momento, a gente tem que aprender a conversar. Muitas vezes a gente abre mão, a gente perde na hora, mas ganha na frente. Então, é importante ter essa noção, porque muitas vezes, na maioria das empresas familiares, e aí é um percentual grande, que mais de 70% não passa da terceira geração, a morte dessas empresas é por causa de briga e conflito familiar, e não por causa de problema de gestão ou problemas financeiros. Então, eu acho que, principalmente falando um pouco da nossa experiência, essa conversa foi super importante, as pessoas têm que estar dispostas a se abrir, a negociar. E um pouco voltando à pergunta anterior, a questão das regras. Então, é importante que a gente tenha as regras bem claras e definidas e conversadas, e não impostas, discutidas entre as pessoas, antes que seja necessário usá-las. Então, no nosso caso, essas regras foram criadas lá atrás, em 2001, quando a gente discutiu a nossa Constituição, e como eu disse, a gente passou por uma estruturação
muito grande da gestão, todos os familiares saíram, e ali naquele momento foi necessário se criar regras para que um dia a família retornasse aos negócios, mas de forma profissional, e aí com regras e regimentos claros. Então, acho que também você pensar nessas regras, como trabalhar isso, é importante, antes que elas sejam necessárias. Sobre a sua pergunta, eu queria fazer uma sugestão em adição ao que eles dois disseram. Eu faria uma sugestão ainda sobre a questão do alinhamento. O Geraldo falou em mediação, a Eleuzinha falou em regras, eu concordo completamente. Antes de entrar na questão da governança, eu daria um passo atrás e olharia para 4 aspectos. Se vocês já discutiram valores, missão, visão e dentro disso, o que significa modelo de gestão para essa empresa? Ou seja, como é que vocês definem as suas regras ou formas de convivência com os diversos stakeholders? Depois, eu discutiria a governança. Bastante paralelo com a explicação que, infelizmente, ela não teve tempo de contar, mas o raciocínio que ela usou para construir o modelo de governança da Algar, você percebeu que várias vezes aqui ela não falou só de governança, mas falou de gestão. Então, eu talvez juntasse as duas coisas que eles falaram, mas fizesse um passinho atrás para falar sobre modelo de gestão, valores, principalmente missão e visão, para depois falar de governança. Eu, aproveitando que ele pediu a experiência do plenário também, não só da mesa, eu teria uma sugestão a adicionar, que é o seguinte: numa situação complexa como essa, eu acho que é muito fácil você avançar ou ter a sensação que está avançando e de repente sofrer algum tipo de retrocesso. E para que você consiga ter êxito na tua missão, que eu acho que requer muita boa sorte também, precisaria duas coisas que consideram fundamentais. Primeiro, ter certeza de que o interlocutor, de cada um dos 10 players, é um interlocutor legítimo e que representa os interesses daquele grupo, para que você não se veja num determinado momento bypassado ou sobrepassado por algum tipo de intervenção que você não contava ter, e você acreditava que realmente os 10 em volta da mesa estavam com poder pleno de decisão. A segunda recomendação que eu faria, a sugestão, é de que cada pequeno acordo, por menor que seja feito no âmbito de um pacto, para que as pessoas se comprometam com aquilo de uma forma, pode ser uma pequena coisa, mas que aquilo seja feito de uma maneira quase que dentro de um ritual, vamos dizer assim, onde, por menor que seja o avanço, aquilo seja consolidado e sedimentado, para que ele não se torne um alicerce frágil, para quando você estiver em outros estágios discutindo outras questões de outros interesses, alguma coisa por baixo você vai descobrir que não estava bem sedimentado. Então, evitar o retrocesso é construir, ainda que mais lentamente, mas de uma maneira sólida, como acho que a Eleuzinha estava dizendo, para que você consiga avançar. Então, é mais importante o avanço sólido do que o avanço rápido em bases que podem estar meio movediças, né? Agora, boa sorte. Só complementando, como o colega falou, essas construtoras já têm aí a experiência em trabalhar em regime de consórcio. Então já está muito claro para a gente, já foi construído antes o termo de constituição do consórcio, com regras bastante claras. Em complemento a isso, tem o acordo consorcial, onde é quase essa constituição. Provavelmente nós vamos ter que melhorar isso. E cada consorciada tem ali um conselheiro e um suplente, que trabalha conosco no conselho de supervisão, que é um conselho de administração em última análise, e que dentro desse sistema de governança corporativa vai ser esse conselho, e desde a primeira reunião de conselho, toda e qualquer decisão acordada é bem um ritual mesmo, é feita uma ata de reunião, é discutido, eventualmente tem que ir à votação, essas regras de votação estão claras no acordo consorcial. Então a gente vem trabalhando, a convivência está muito boa por enquanto, né, e estamos trabalhando para que ela seja muito boa, de eterno, ou eterno enquanto dure, né, como diria o poeta. Só uma coisa que talvez, quando você estava falando agora, me veio à mente, também acho que vale a pena. Eu não conheço o caso, estou falando aqui sem conhecimento, mas é muito comum em situações como essa que cada conselheiro, vamos dizer, ou representante, ele esteja ali muito mais representando o acionista dele do que sentado num conselho
pensando no sucesso do consórcio, que nesse caso aí é a empresa. Então, talvez uma coisa a olhar aí é se em algum momento vale a pena ter a figura de um conselho de acionistas, que é onde desavenças entre os acionistas são resolvidas, né, para que o conselho da empresa, que aí é o consórcio, possa se preocupar com o negócio da empresa, que é botar a obra de pé ao menor custo possível, com a menor margem possível, pensando nos funcionários e nos stakeholders em geral. Esse pode ser um conflito em organizações desse tipo. Tentar separar bem o conselho de administração e o conselho de acionistas. Ok. Ou, em outras palavras, criar algum tipo de mecanismo para que uma discussão não contamine a outra, seja lá qual for esse mecanismo. Eu acho que essa é uma ideia que valeria a pena pensar. Mais perguntas da plateia? Então eu quero fazer um exercício diferente aqui. O Geraldo falou bastante do mundo das corporações, com uma experiência centrada em uma carreira de grandes bancos e particularmente os últimos dois com condutas exemplares no que diz respeito à governança corporativa. E a Eleuzinha falou do mundo das famílias, que é um caso notório de boas práticas de governança. Eu queria que vocês trocassem uma pergunta. Você perguntasse sobre as famílias e você perguntasse sobre as corporações, além disso. Preciso combinado antes. Se você quiser, eu começo. Não tem problema nenhum, não. A pergunta pode ser... Vamos dizer, eu quero te deixar com a tranquilidade de falar, olha, vou entrar em detalhe ou não vou entrar em detalhe, mas ali você mostrou uma trajetória que é uma trajetória bem legal, quer dizer, onde você começa, vai degrauzinho a degrauzinho, e o slide está até feito no formato de uma escada, né? Na sua avaliação, qual foi o momento decisivo aí naquele? Decisivo ou porque algo podia dar muito errado, infelizmente não deu, ou porque fez uma escolha ultra acertada e aquilo foi meio que o garantidor. Sempre tem alguns momentos assim que são chave. Como você tem um projeto ali, um processo ali de, sei lá, 15 anos, o que na sua cabeça foi o momento decisivo? Então, acho que para a gente foi realmente ali no ano de 2000, 2001, quando foi montada a estruturação de governança, tanto da família quanto na gestão. Então, de novo, a gente se encontrava num grau de endividamento muito alto. Meu avô tinha falecido, meu tio era o CEO, e aí a família toda envolvida nos negócios, na gestão, muitos familiares, irmãos do meu avô, meu pai, muitos familiares trabalhando na gestão. Então, um pouco daquela coisa da cultura do dono, né? Meu avô trabalhava e ia colocando a família para dentro, e o filho, e, enfim. Então, foi uma mudança de paradigma, no momento que a gente estava estruturando a gestão, pensando na formação dos futuros herdeiros, a estruturação da governança familiar, e uma mudança de paradigma da cultura do dono para a cultura de sócios. Então, eu acho que hoje, acho que todos querem escutar sempre, né, quais foram os problemas. Não foi tudo tão lindo assim sempre, acho que é mais ou menos isso que você quer saber. E lógico que a gente ainda tem algumas questões que ainda acontecem, então não é fácil você largar dessa cultura de dono para a cultura de sócio. Mas foi extremamente importante a gente reestruturar e fazer esse trabalho de governança, criando regras, regimentos. Hoje a gente tem terceira geração, quarta já, jovens, adultos. Enfim, talvez se a gente não tivesse essas regras bem definidas, a gente teria sérios problemas hoje. Então, acho que o principal momento foi esse. Você tem alguma curiosidade sobre o mundo do segmento?
Bom, eu queria perguntar um pouco da questão das empresas listadas, as empresas que são abertas. Podem ser empresas familiares ou não. Como que é o envolvimento, assim, dos sócios nas questões de valores? Você falou muito de valores, visão, missão. Eu acho que isso é um trabalho forte que as empresas familiares têm de que isso seja repassado para as gerações seguintes. E eu fico pensando numa empresa sem donos, uma empresa, no caso dos bancos, que ocorrem muitas fusões, enfim, como é que fica isso? Eu acho que isso é uma questão que é valor nas empresas familiares. Então, a gente ter isso forte, os valores, os princípios, a visão, a missão, a ética, isso é muito forte. E isso, no nosso caso, e muitas empresas que eu conheço, meio que se mistura da família e dos negócios. E eu fico pensando nessas empresas que são sem dono, como trabalhar a questão de valores, visão e missão, já que isso é tão perdido, né? Você tem toda a razão. Quer dizer, no fundo, a forma como é trabalhada é parecido do que numa empresa que tem capital controlado, né? Quer dizer, é o management na sua relação com o conselho, que as empresas listadas todas têm conselho, e é meio que da interação entre management e conselho e as pressões da sociedade que esta pauta de missão, valores, visão, ela acaba sendo decidida. O que talvez seja um pouco diferente na forma é que normalmente nessas empresas, nas empresas de capital aberto, esse processo ele é um pouquinho mais bottom-up do que top-down, quer dizer, os funcionários e tal acabam sendo muito envolvidos, até porque para legitimar aquela missão, aquela visão, aquele conjunto de valores, a ausência do acionista controlador faz com que você tenha que alicerçar muito na base. Então tem um envolvimento muito grande da base dos funcionários. Agora, o que é muito comum, né? No fundo, eu vi esse filme algumas vezes ao longo da minha vida. É muito comum você ter ali uma missão ou uma visão que está escrito num pedaço de papel, mas tem um nível de legitimidade muito baixo. Quer dizer, ou porque não é praticado, ou porque não foi discutido como deveria ter sido discutido. Então tem um negócio lá meio que para inglês ver, mas que na prática, a aderência da prática àquilo acaba sendo muito baixa. E você tocou uma coisa aí que é muito relevante, e eu participei de um processo, de alguns deles, quer dizer, quando eu trabalhava em bancos americanos, eles foram mudando de acionistas ao longo da história, né? Eu trabalhava no Bank Boston, que foi comprado por um outro banco chamado Fleet, virou Fleet Boston, que foi comprado por um outro banco chamado Bank of America, que depois comprou a Merrill Lynch e mais algumas coisas e quase quebrou. Ou seja, eu já vi vários desses filmes. Hã? Quer dizer, esses vários acionistas foram no período de 5 anos. Quer dizer, então a operação aqui ficava chacoalhando meio que ao bel prazer de alguns acionistas não muito responsáveis. Mas eu acho que os processos de fusão são grandes buracos, porque na verdade são momentos onde ou um pedaço da empresa ou os dois pedaços da empresa, eles não sabem exatamente qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, porque está tudo em mutação, né? E quando não existe um dono que dá o norte, ou serve de referência, ou alguns poucos donos, né? Eu tive o privilégio de trabalhar agora no Itaú Unibanco e eu vi um processo de fusão muito bem conduzido por acionistas controladores muito responsáveis. Então a coisa funciona bem, mas eu também vi processos de fusão dessas grandes corporações onde a ausência da referência provoca um verdadeiro caos, né? E em alguns deles, inclusive, organizações vão embora, desaparecem por conta das fragilidades. Então, cuidar disso realmente é um desafio, na minha opinião, é maior nas grandes corporações do que nas empresas familiares. Você tem toda a razão. Nosso tempo acabou. Obrigado, Deusinha. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a vocês.